dia a todos. Mais um diário de motocicleta no canal Caminho. E a ideia de hoje, a gente vai estar falando sobre reconstruções, né? E talvez eu poderia até falar de outra forma, né? De reestruturação. Acho que é melhor do que reconstrução. Reconstrução você quebra e faz de novo. Reestruturação é o que já tem, você só dá uma roupagem nova. E é o seguinte, eu ia usar como base lá Levítico 18, quando ele começa a falar um pouco das leis lá que Moisés deixa para o povo de Israel. E o que me chamou muita atenção foi que Abraão, ele foi casado com uma meia-irmã dele, né, Sara. Sara era filha do seu pai, que não era com sua mãe, e ele foi casado com ela. Tanto que ele se apresenta várias vezes como ela fosse a irmã dele, para que ele não morresse na mão de outras pessoas, porque segundo a Bíblia fala que Sara era uma mulher muito bonita. E o que é interessante lá em Levítico 18, que Moisés ele vai ser contra esse tipo de casamento. E é uma coisa que ele vai determinar para o povo para não fazer, para não casar com a filha do seu pai. Tá? Mesmo que não seja filha da... Mesmo que não seja com a mãe da pessoa, só com o do pai. E ele é veemente contra isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O pessoal fala, não, porque quando Jesus veio, a nova aliança, sabe? Aí quer abolir um monte de coisa que não faz sentido de abolir, e aí acrescenta outras coisas que não faz sentido de acrescentar. Abraão não é julgado por isso. Entenda que ali já está no começo, eles tinham dificuldade entre o casamento lá para que se mantivesse a cultura da família, para que eles se mantivessem o mesmo pensamento, no entanto que ele vai mandar buscar várias vezes a mulher de Isaac, a mulher de Jacó, né, na família deles, né, por causa, acho que, das origens, essas coisas, né, para não se perdesse. Então, como ainda eles eram um povo muito pequeno, Deus permitiu que isso acontecesse, questão da meia-irmã dele. Agora você vê que o povo de Israel já está sendo do Egito e está uma população muito grande. Então ele já não recomenda que haja esse casamento de parentes, principalmente irmãos. E ele dá vários alertas, né? E isso que eu acho interessante, que a Bíblia, tudo que ela começa a fazer, ou alertar, ou pressa para não fazer, são coisas mais para preservar a espécie ou a raça, e também preservar a cultura. O livro de Levítico ali, ele parece até ser um pouco duro em certo ponto, né? E, na verdade, acho que era o que acontecia na época, os povos que estavam muito próximos, né? O entendimento era muito curto. E eu acho que o povo não evoluiu quando foi para o Egito, né? Na verdade, eles fizeram um retrocesso da evolução, como Deus tinha deixado, as orientações de Abraão, de Isaac, de Jacó. E você pode ver que no livro de Levíticos ele fala várias vezes para não fazer como o povo dos egípcios faziam, principalmente questão de relações sexuais, essas coisas. O que eu falo para você assim, quando o pessoal fala de Jesus, a nova aliança, né, então, na verdade, Jesus ele veio cumprir mais um propósito, né, que Levíticos fala, né, do bode que era largado no deserto, de um lugar que não teria ninguém. Aí você vê lá em Apocalipse falando que Satanás vai ser deixado solto num lugar que não vai ter ninguém por um tempo. E então, na verdade, não é que Deus ele se arrepende do que faz, ou ele sempre tenta reconstruir. Na verdade, ele está cumprindo um propósito do tempo e do momento, né? Muitas vezes ele fala que ele lida com a humanidade como fosse criança na sua evolução para ser adulto. Israel, imagina que ainda não tem entendimento, o entendimento das coisas, do mundo, de tudo, ainda é como fosse criança.
Então ele precisa aplicar coisas mais duras, né? Apesar de algumas coisas eu acho duras pra caramba. Mas eu não tava no povo na época, né? Que nem você fala assim, pô, Danilo, questão da Ellen White, né? Ellen White, ela fala algumas coisas, em alguns livros dela a respeito dos escravos. Para hoje, você fala assim, pô, meu, mas como assim o dono dele que representa a salvação dele, né? Para os dias de hoje, você acha um absurdo, mas só que tem que ver que a Ellen White estava em 1844. 1844 a escravidão era plena, era nos Estados Unidos muita gente tinha escravos. E você vê a citação na Bíblia de falando como lidar com os escravos. Então você começa a ver que talvez ela não estava tão errada do jeito que ela falava, ou ela não estava errada do jeito que ela falou em relação a como lidar com o escravo. Apesar de você ver as realidades dos escravos naquela época, eram coisas sofridas, né? Se você vê aqui no Brasil, o jeito de castigar um escravo, todas aquelas ferramentas, tudo, eram coisas muito sofridas. Então acho que ela acaba orientando isso para que eles ficassem mais em paz e não bater tanto de frente com seus senhores para que eles não fossem punidos. Aí eu começo a entender um pouco mais sobre ela, porque a escravatura só foi acabar depois da Guerra Civil Americana em 1910. Então, os escritos dela até então já eram antigos, porque em 1910, se eu não me engano, ela já tinha até morrido quando ela. Acho que foi até 1910 ou 1912, não sei, não tenho certeza. Até quanto ela foi a idade dela. Mas isso é só para você ter entendimento que as coisas elas têm que evoluir e não que Deus faça um retrocesso. Mas ele já sabe o que vai acontecer, então cada passo ele dá novas orientações. E por que eu falo isso? Você não pode ser uma pessoa com os olhos fechados para algumas coisas. Você tem que entender a plenitude do que se acontece hoje, das aceitações, do que não se pode, o que pode, simplesmente tendo uma base naquilo que é certo, o que é certo, que é correto, e o que está na Bíblia. Porque ele fala assim, não faz isso, não faz aquilo, por mais que às vezes você não tenha entendimento ainda de algumas coisas hoje. Mas a maioria do que estava ali, você tem entendimento. Por exemplo, quando ele perde a circuncisão, que o homem tira o prepúcio, nada mais é do que as mulheres continuassem sendo férteis. Imagina, o cara tá no deserto, o cara não toma banho, imagina a sujeira que devia ser aquilo. E ele tinha relações com a mulher dele e empurrava muita sujeira. Então, essa mais ou menos é como eu entendo a questão do prepúcio. E como eu entendo muitas coisas que Deus fala nos dias de hoje e que não se aplicava mais para aquele momento. Eu não vejo assim, uma grande nova aliança, não sei o que, não. Eu só vejo uma evolução daquilo que já estava determinado. Tudo que acontece em Levítico ali é um ato profético que está mostrando realmente o sofrimento de Cristo, sobre a questão do imolar o cordeiro, de deixar o outro no deserto. Nada mais é do que um esboço do que aconteceria no futuro. E por isso que eles fazem aquilo, porque Jesus ainda não veio. É uma aceitação de que alguém ia ser sacrificado pelos seus pecados. É simples assim. Então, assim, quando a gente vê a coisa, fala assim, pô, é um absurdo aquilo que ele está falando. Uma vez ele falou assim, eu não entendo esse livro de Levítico, né? É uma coisa absurda. Mas você tem que ver o contexto daquela época, de como as pessoas eram mortas. Até na época de Jesus, se você pegar a crucificação, era uma coisa extremamente brutal. Então, assim, tem outros olhos, tem que entender o contexto, tenta ver os atos proféticos, as coisas que aconteceram. Não pega um evangelho terceirizado, que outras pessoas tentam explicar, pegando pedaços da Bíblia, para você basear sua vida, às vezes, uma coisa muito errada. A Bíblia fala mesmo que nos últimos dias o espírito de engano seria muito grande, pegando fragmentos da verdade de Deus e misturando. Né? E a Bíblia fala, né, que seria como o último dia seria como a Babilônia. Babilônia vem de Babel, de confusão. E confusão, o quê? É misturar a verdade com o errado. Então, assim, só presta atenção, pra gente não ser extremamente absurdo e também não ser extremamente conivente com as coisas que acontecem hoje. A gente tem que ter bom senso, tem que ler um pouco mais e entender a lógica de Deus. Que hoje a gente tem uma gama de muitas coisas que te ajuda a compreender, principalmente a parte histórica, a arqueologia, né? Então, é isso que eu deixo hoje para vocês, aqui no canal O Caminho, no Diário de Motocicleta.
Eu pego um pouco da Bíblia porque, querendo ou não, a vida da gente, a nossa história está baseada nela, a evolução da humanidade está extremamente baseada nela, a nossa Constituição é muito baseada no que aconteceu, não falo em relação a ela, mas o que ela demonstra da história da humanidade e a evolução da humanidade, a nossa Constituição é bem plenamente baseada naquilo. Então a gente tem que ter outros olhos para a palavra de Deus e como a gente aplica isso na vida da gente. Tá? Então vamos lá, mais uma vez aí um bom dia para vocês e que isso possa acrescentar na vida de vocês como coisas boas. Tá? E ficamos aí. Até o próximo Diário de Motocicleta no canal O Caminho.